Bom dia, meus irmãos. Pela graça de Deus, novamente juntos, nós estamos para cultuar e bendizer o nome do nosso Deus. É muito bom estarmos aqui nessa manhã. Privilégio, né? Sempre devemos lembrar que é um privilégio estarmos na casa do Senhor. Temos um local para nos reunirmos, para congregarmos como igreja do Senhor. E isso é pela graça e misericórdia do nosso Deus. E nós devemos sempre agradecê-lo por isso, porque como o nosso corpo precisa do alimento físico, o nosso espírito precisa do alimento espiritual para a nossa vida, para o nosso caminhar neste mundo, enquanto assim Deus nos permitir. Nós sempre falamos, né, meus irmãos, que a vida é passageira, é breve, e quanto mais preparado nós estivermos, melhor será, principalmente testemunho cristão, de poder estar num domingo desse, friozinho, poderíamos estar debaixo de um cobertor, poderíamos estar como num local quentinho, num solzinho, né? Mas preferimos estar aqui, movidos pelo Espírito Santo de Deus, e isso é muito bom. Os irmãos que aqui não estão, que Deus mova o coração deles para que possam sentir também esse desejo e alegria de estarem aqui conosco. O motivo Deus conhece, cada motivo, né, meus irmãos? Eu sempre gosto de falar isso. Nós temos uma congregação, temos uma igreja, mas alguns irmãos que não têm comparecido aos nossos cultos, que Deus sabe o verdadeiro motivo e que seja tudo que Deus possa estar conduzindo essas vidas, mas como nós dissemos sempre, a tudo nós damos glória, né? Eu tenho tentado colocar em meu coração, irmãos, aquilo que alguns pastores falam, né? Que nós não devemos lamentar pelos que não vieram, e sim agradecer pelos que aqui estão. Porque a gente fica muito alegre, irmãos, quando a gente vê a igreja cheia, os bancos cheios, né? Como aquele dia da apresentação da Manuela, tivemos até passamos do número necessário, mas Deus abençoou. Para nós sempre é muito bom ver os bancos cheios, ou pelo menos a quantidade neste tempo que podemos estar no templo, mas infelizmente nós não temos atingido nem o mínimo daquilo que nos é determinado. Mas Deus sabe de todas as coisas, o importante é não desistirmos, né? Pedir a Deus que continue nos dando força, sabedoria. A obra tem sido feita, né, meus irmãos, através das mídias sociais, através das ações sociais, através das nossas pregações do nosso dia a dia, aí, quando a gente encontra com pessoas, através também do nosso testemunho cristão. Isso tem certeza que Deus contempla, Deus se agrada disso, e é muito importante para a igreja. E quero também, vou dar à noite também esse testemunho, irmãos, mas a Fernanda me lembrou, estava até comentando com o irmão Ailton aqui agora, como que Deus age, né? A irmã Tânia tinha encontrado uma pessoa que pediu um alimento para ela, alguns meses atrás, um mês e pouco atrás, e ela deu lá um alimento para ele e falou que a gente na igreja tinha um trabalho social e que
a gente poderia estar levando uma cesta, se eles aceitariam a gente levar uma cesta lá para eles. Eles moravam ali perto indo para o Maneiro, eu esqueci o nome do bairro, mas do sobe ali. E fomos lá levar a cestinha para eles, mas não encontramos eles em casa. E deixamos lá o contato lá com o vizinho deles, pedimos a eles que se pudesse vir aqui na igreja para poder pegar conosco. Enfim, não encontramos com eles mais. Aí essa semana bate lá na porta do irmão Ailton, irmão. O irmão Ailton estava saindo de casa, o mesmo moço, não sabíamos que era ele. Com as criancinhas, 2 criancinhas, irmãos, que dó que dá, viu? Só Deus, quando a gente envolve criança, mexe com o coração da gente, né? Acho que o irmão Ailton estava falando isso. Uma filhinha de 1 ano e um menininho de 3 anos. Bem carente mesmo. Aí bate lá na casa do irmão Ailton, o irmão Ailton faz a mesma coisa, né? Sem saber que eram as mesmas pessoas, né? Aí fomos, o irmão Ailton deu lá um negocinho para eles também, deu para os meninos, e falou que ia levar uma cesta no dia seguinte, né? Ou foi no mesmo dia? Não, foi no dia seguinte, né? Aí no dia seguinte nós fomos lá, aí pegamos o nome do pai, da filha, das crianças, trouxe para casa. Na hora que eu cheguei em casa, a Fernanda falou: isso aí é o mesmo que a gente tinha ido lá na outra vez. E era mesmo, irmãos. Então olha como que Deus age, né? Para algumas pessoas é coincidência, né? Aconteceu não, mas aí a gente vê a mão de Deus, esses mínimos detalhes. E realmente é uma família que precisa, irmãos. O moço está sem trabalhar, ele até não estava lá no dia, que estava fazendo um bico lá para a sogra dele. Então, vamos orar por essas famílias, né? Eu vou jogar o nome delas aqui daqui a pouquinho para a gente estar orando, para que Deus abençoe o emprego lá para aquela família, né? E então é um testemunho aqui que é importante a gente dar para poder ver como que Deus age na vida da igreja, como que Deus age na nossa vida, e para nos fortalecer a cada vez mais continuar com esse trabalho de ação social que tem ajudado vidas. Aquela família lá da vila também, daquelas senhoras, da filha dos 2 menininhos, também estão passando bastante necessidade. A Fernanda tem entrado em contato direto lá com a menina, a Cíntia, e eles estão precisando mesmo de coisas, né? Eles não estão conseguindo recursos financeiros para comprar. E Deus não coloca essas pessoas no nosso caminho à toa, né? Então vamos continuar orando e ajudando na medida do possível, né? Com alimento, com alguma coisa que a gente possa ajudar. Tenho certeza que Deus se agrada disso e faz parte também muito, né, do trabalho da igreja. Então vamos orar, meus irmãos? Vamos colocar diante de Deus o nosso culto, pedir a Ele que nos direcione. Quer dar um bom dia aqui para o irmão Domingos, a irmã Amália, que ainda não deu um bom dia para ele. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos orar ainda mais uma vez pelo consolo da família, né, irmão Domingos? Que Deus console lá toda a família, porque neste momento só Deus para dar o consolo que nós precisamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por mais essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos aqui neste domingo, último domingo do mês de junho de 2021. Privilégio que temos, Pai, de ter uma congregação, um local para nos reunirmos, Deus, como corpo do Senhor neste tempo, neste local, para cultuar, bem dizer o nome do Senhor, para glorificar o Teu nome, Pai, para exaltar, bem dizer, render graças ao Senhor, Deus, pois só o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo louvor, de toda a honra, Deus. Nós sabemos, Pai, que sem o Senhor nada somos, nada podemos, e precisamos, Deus, das misericórdias do Senhor, Pai. Ó Deus, nós queremos também lhe agradecer pela noite de sono, pelo despertar de mais uma manhã. Agradecidos somos, Deus, por tudo que o Senhor nos concedeu nessa semana que passou, e já consagramos ao Senhor essa semana que está se iniciando hoje, Deus, que tudo que fizermos, Pai, sejamos direcionados, instruídos pelo Senhor, Deus, e que possamos continuar, Pai, a obra que o Senhor tem em nossas vidas, através das nossas vidas, Deus, e que possamos, Pai, cada vez mais sentir, Deus, a alegria, o prazer
de estar na casa do Senhor, congregados, ouvindo da Tua verdade, aprendendo mais a palavra do Senhor, e a honra seja dada a Ti, Pai. Deus, nós colocamos esse culto diante do Senhor, pedimos, Deus, que o Senhor nos conduza em todos os momentos na EBD, Pai. Uma lição como tem sido importante para nós neste tempo, Deus, onde tão difícil é, Deus, viver uma vida cristã realmente, Pai, porque o mundo nos oferece tantas coisas e nos leva talvez a querer fazer o errado, a dar falso testemunho, a mentir, enfim, Deus, são coisas que precisamos do Senhor para que possamos vencer, Pai, essa dificuldade, Deus. Muito obrigado, Deus, pelos irmãos que aqui se encontram, cada família aqui representada, Deus, aqueles irmãos que não estão, Pai, o Senhor conhece, sabe o motivo por que não estão. Peço ao Senhor que mova o coração de cada um deles, Deus, fale ao coração de cada um, para que eles possam sentir, Deus, o desejo, o prazer de estar na casa do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pela existência desta congregação. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através dessa igreja, Deus, e glorificado seja o Teu santo nome, Pai. Deus, nós pedimos também, se há algum irmão em alguma dificuldade neste momento, que lá esteja o Senhor cuidando, abençoando, Deus, e que seja, Deus, o Senhor, o cuidador de todos nós, porque só o Senhor, Deus, pode nos livrar de todas as nossas dificuldades, nossas tribulações, nossos anseios, nossas ansiedades, e que nós possamos descansar no Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. A Ti rendemos honra e oramos, Deus, no nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar um hino aqui então, meus irmãos. Eu coloquei aqui, eu tinha colocado, mas desliguei o computador. Tem que abrir de novo. Número 62, irmãos, eu vou colocar ali para nós, tem que abrir ali, né? Então vamos cantar, meus irmãos, nome precioso, nome de Jesus. Nome bom, força, fé,
Olha, a gente fica com medo, né? Com medo de aparecer coisa ali que não deve, né? Porque tudo é complicado. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. E tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Cansando nos eternos braços do meu Deus. Seguro, descansando no poder de Deus. Avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei nada, temerei, descansando no poder de Deus. Todo paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Vai ser meio corrida, né? Tem que para acompanhar não é fácil não. Podem se sentar, meus irmãos, nós vamos fazer aquele momento nosso de oração e intercessão. Eu tenho aqui eu tenho colocado os nomes aqui no caderninho, irmãos, para a gente lembrar, né? Se os irmãos também tiverem algum nome que a gente coloca no caderninho aqui para a gente estar orando. Como sempre, irmãos, vamos lembrar aqui do nosso irmão Vicente, da nossa irmã Cida, da nossa irmã Geli, da nossa irmã Adriana, do Ailton, pai do Gustavo, Júlio César, Nábila, Renata, Felipe, Monique, Ângela, Neia, Roberto, Aparecida, Lurduval, Magali e a sua mãe, Afonso, Serginho, Lucas, Davi. Nomes que nós temos aqui, meus irmãos, eu quero fazer 2 destaques aqui desses nomes. Todos aqui, meus irmãos, ou pelo menos a grande maioria, estão fazendo tratamento de saúde, tratamento bem complicado. E eu quero destacar aqui ontem a irmã Valdira passou uma mensagem para mim à noite. Esse Lurduval, ele estava entubado lá em São Paulo, né? Ela pediu oração lá na congregação rural segunda-feira, e ontem ela passou uma mensagem dizendo que ele já saiu, já não está entubado mais, né? Então que Deus tem feito uma obra na vida dele. Ainda está internado, mas graças a Deus já tem tido uma melhora boa. E também, meus irmãos, o Davi é um menininho, sobrinho da nossa irmã Beatriz. Não sei se os irmãos conhecem, trabalha naquela loja de móveis ali pertinho do Itália. É um menino, acho que 10, 12 anos, não sei. A situação dele é bem complicada, irmãos. Ele está lá em Barreto, está fazendo quimioterapia. Mas a Beatriz falou que a situação dele é só por Deus mesmo. Então, vamos orar, né? Vamos pedir a Deus que
faça a vontade dele e que esse rapazinho possa ser curado, que Deus possa estar abençoando a família também, e que não está sendo fácil. E os demais também, vamos continuar orando por eles, também todos estão em tratamento, a irmã Geni vai passar pela cirurgia, o irmão Vicente está se recuperando bem, graças a Deus, e outros aqui que também carecem muito das nossas orações. Eu coloquei aqui também para nós orarmos pelos aniversariantes do mês, né? Esse mês nós tivemos o irmão Domingos, a irmã Betânia e o irmão Vicente. O irmão Vicente também fez aniversário esse mês. Vamos orar pela vida dos nossos irmãos, agradecendo a Deus. E também eu coloquei aqui para a gente orar pela consolação da família do irmão Domingos, que teve uma perda essa semana. Que Deus console toda a família, que Deus leve o consolo, porque só Ele mesmo pode nos consolar neste momento. Principalmente aqueles que não conhecem, né, irmão Domingos? A gente estava até conversando lá que passam mais dificuldade por não conhecer ainda a verdade do Senhor. Os irmãos gostariam de colocar algum pedido, algum agradecimento? Oi, irmão João. Quero primeiramente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela igreja, pelos recursos, pelos livramentos, pelas orações respondidas, né? Deus tem respondido. E também pedir mesmo realmente que essas pessoas que estão enfermas, né, doentes, as pessoas que vão fazer cirurgia, né, a pessoa que se Henrique, Deus, a gente fica sossegado, porque a gente sabe que eles, igual ela falou, já entreguei minha vida na mão de Deus, pronto, fica sossegado, né? Ela fez a coisa certa, correta, em primeiro lugar. Pessoal, os médicos que vão fazer cirurgia, né, que seja um médico bom, guiado por Deus, e ela sai dessa, né? Deus preserva mais uns anos de vida para ela. Verdade, João. E com a alegria da família, do pastor Daí, né? Isso. Os dois são um casalzinho de passarinho, onde um vai e o outro está levando. Deus abençoe e guarde eles. Que seja sucesso lá na cirurgia dela. Amém. Eu também esqueci de falar aqui, irmãos, a família que nós fizemos a visita lá essa semana foi o nome do marido do moço é Felipe, Jennifer, e as criancinhas a menininha de 1 ano, Kessia, e o rapazinho de 3 anos, Adrian. Então vamos orar por eles também, né, para que Deus abençoe a vida deles, que não falte o pão lá na casa deles, e também que o Felipe consiga um trabalho. Vamos lembrar também lá da vila, da Maria, Cíntia, o Davi e o Vitor, também carece muito das nossas orações. E tantos outros, né, que a gente ainda não conhece, que tem passado por essa dificuldade em levar o alimento para a sua casa. Alguém mais, irmão? Eu vou pedir, pastor, para o meu irmão para enfrentar a justiça nessa semana, né? E que não haja exagero em nenhuma das partes, né? Haja realmente somente a verdade, né? E que o menino seja protegido nessa, né? Amém. Os dois adultos, tudo bem, ou cada um tocando suas vidas, né? Que não haja, como diz a lição, falso testemunho, né? Mas que haja a verdade ali, que a justiça possa decidir, né? Amém. Principalmente em relação à proteção. E quero agradecer pelo aniversário do fez 8 aninhos. Mantenou. Ah, fez quanto? 8 aninhos. 8 anos. Deus abençoe ele, né, mano? Passando por situação difícil, assim, novinho, né? Prejudicando a saúde dele. Médico emocional do menino. Mas Deus vai trabalhar na vida dele, em nome de Jesus, né? Alguém mais, irmãos? Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor por isso. Você coloque aí no seu coração o seu pedido, o seu agradecimento, você na sua casa também. Olha, fale ao Senhor a sua necessidade, o seu agradecimento, e nós estaremos colocando diante do Senhor também. Com certeza, o mesmo Deus que está aqui conosco, Ele está aí na sua casa. Vamos pedir pelas pessoas que se encontram angustiadas e tristes. Eu tenho recebido muito pedido de oração de pessoas assim: o que eu devo fazer?
Então, que Deus seja, né, o instrutor dessas pessoas, que elas não venham tomar decisões por si, mas que elas venham se aquietar e ouvir Deus falar no coração delas. Amém. Que venham se converter no coração. Amém. Pedir irmão do Pedro que nos eleve nessa oração, meu irmão. Senhor, Deus e Pai, na tua presença, Deus, queremos te agradecer pela tua bondade e misericórdia, Pai, que nos permitir estarmos reunidos aqui, louvando e agradecendo o teu nome, Pai. Tu és bom, porque tua misericórdia tem nos alcançado, durante geração em geração, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela nossa saúde, muito obrigado pelos nossos familiares e amigos. Da mesma sorte, ó Pai, queremos te apresentar a cada uma dessas pessoas que foi falado, ó Deus, que está com problema de saúde. Pai, eu não lembro, mas tu sabes, ó Deus, da necessidade de cada uma delas. Que em nome de Jesus, o Senhor venha estar sarando, ó Pai, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua misericórdia e bondade, Senhor. Ó Deus, que venha haver cura, ó Pai, não só na parte física, mas que o Senhor venha derramar o teu bálsamo espiritual na vida de cada uma dessas pessoas. Amém. Para que cada dia elas venham te conhecer mais. E as que não te conhecem ainda, que venham te conhecer. E saber que tu és grande, maravilhoso, bondoso, ó Deus. E que há um grande interesse na tua parte, ó Deus, em libertar cada um deles, ó Pai, das mãos do inimigo. Amém. Da mesma sorte, queremos te colocar, ó Pai, a vida dos familiares do nosso amado irmão Domingos, ó Deus, a quem amamos muito, nosso irmão querido, ó Pai, que tem estado sempre conosco, cuja família, ó Deus, teve uma vida, ó Pai, essa semana. Deus, é difícil para nós seres humanos podermos imaginar, talvez calcular a dor no coração de perder um ente querido, ó Pai. Só quem sabe da dificuldade é quem está passando, Senhor. Mas cremos na tua misericórdia e no teu amor, no teu Espírito Santo que consola, ó Pai. Então te pedimos encarecidamente que o Senhor console, Senhor, a cada um dos familiares. Derrama o teu bálsamo nos seus corações, ó Deus. Para que as pessoas que ainda não te conhecem, ó Pai, não sabem como passar por essa situação, que o Senhor venha estar mostrando um caminho que o Senhor Jesus, ó Deus, traçou lá na cruz para nós. Amém. Em nome de Jesus, essas pessoas também venham te conhecer como Salvador, ó Pai. E sendo assim, ó Deus, encontrando conforto e a paz mediante essas dificuldades enfrentadas, ó Deus. Porque a verdade é que um dia, ó Pai, todos nós passaremos por isso. A diferença, ó Deus, é quem passará junto com o teu filho amado ou não. Então te pedimos encarecidamente, Senhor, que o Senhor, além de consolar, mostre o caminho, ó Pai, que foi um dia planejado na cruz pelo teu filho amado. Amém. Também colocamos dentro de ti, ó Deus, essas pessoas que têm tido dificuldade financeira, ó Pai, devido ao estado que esse país e os demais países se encontram, ó Deus. Ó Pai, essa pandemia que ainda não acabou, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha estar, ó Pai, fazendo segundo a tua vontade e a tua misericórdia, ó Deus. Que o Senhor, no teu tempo, ó Pai, venha acabar com tudo isso. E nesse interino, ó Deus, que o Senhor venha estar suprindo a necessidade dessas pessoas, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha estar abrindo portas de emprego, ó Pai. Porque não é fácil para um pai de família chegar em casa e ver seus filhos passando dificuldade, ó Deus. Ver seus familiares, ó Pai, sem ter comida. No mais, continua nos abençoando para que nós venhamos poder, cada dia, ó Deus, levar um pouco de alimento para essas pessoas. E acima do alimento, ó Deus, uma palavra da tua parte, para que eles venham ter um refrigério nas suas almas, ó Deus, nesses momentos de dificuldade. Amém. Também te pedimos em nome de Jesus, pelo irmão do irmão Ailton, ó Deus. Não sabemos, pelo menos eu não sei, ó Deus, do que se trata, mas tu sabes. Que todo esse processo venha a ser de acordo e decorrido segundo a tua vontade. Como o próprio irmão falou, que não venha haver exageros, ó Deus, mas que o teu amor venha prevalecer no meio de tudo isso, ó Pai. E que a verdade venha estar acima de tudo. Amém. E que os filhos não venham sofrer, ó Pai, com as decisões erradas dos pais, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Também te pedimos pela nossa igreja, ó Deus, continua nos abençoando segundo a tua vontade e o teu querer. Amém. Em nome de Jesus, o Senhor venha estar, ó Pai, levando a tua palavra, ó Deus, às pessoas as quais ainda não tendo dificuldade de vir à tua casa, Senhor.
não sabemos o problema, são esses fatores, talvez de ordem física, psicológica, até espiritual, Senhor. Talvez não possa, devido também à pandemia, mas que o Senhor venha estar confortando o coração, Deus, e levantando e ajudando espiritualmente falando nesses momentos de dificuldade, ó Pai, que estamos enfrentando. Ó Deus, como a irmã Fernanda falou, muitas pessoas têm pedido oração, ó Pai, porque não sabem nem o que fazer da vida. Pessoas angustiadas, pessoas tristes, pessoas, ó Deus, à beira da depressão, ó Pai. Te pedimos por essas pessoas, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha estar consolando e confortando o coração de cada uma delas, segundo a Tua vontade, o Teu querer e a Tua misericórdia. Te pedimos em nome de Jesus também que no Teu tempo o Senhor venha nos conceder a graça de ter um terreno, ó Pai, para que nós possamos construir a nossa igreja, Deus, não para que nós venhamos aparecer, mas para que Teu nome venha ser glorificado, ó Pai. Que esse desejo que nasceu no coração do pastor Idaí, hoje reflete no coração do pastor Silvio e também no nosso, ó Pai, venha a ser realizado, ó Deus, segundo a Tua vontade, o Teu querer e a Tua misericórdia, Deus. Aos nossos olhos, aos olhos humanos, talvez seja algo muito difícil, mas o que é difícil para nós é fácil para Ti. Acreditamos em Ti, ó Deus, que tem nos guardado, tem nos protegido e nos amado. Demais, ó Deus, continua conosco durante o restante da nossa escola dominical, que o Senhor venha falar aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos então, meus irmãos, bom dia, fazer uma leitura da palavra do Senhor lá de Salmo 121. É um salmo muito conhecido nosso, mas que tem uma mensagem maravilhosa para nós, irmãos, neste tempo onde nós precisamos confiar mais no nosso Deus, depositar mais a nossa confiança em Deus. Então, o Salmo 121, o título aqui da minha Bíblia fala: Deus é guarda fiel do seu povo. E é isso mesmo, né, irmão? Deus é que nos guarda de tudo e de todos. Salmo 121 diz assim: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Então, esse salmo aqui é um salmo que nós conhecemos bastante, onde aquele povo que caminhava durante algum tempo para ir ao templo, e quando eles caminhavam, eles iam cantando, né? São salmos que são chamados cânticos dos degraus, e eles iam cantando, louvando, glorificando o nome do Senhor. E esse salmo, ele fala, meus irmãos: eleva os olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? E é uma pergunta que sempre nós devemos fazer para nós, irmãos, mas nós temos a resposta imediata: o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse salmista, meus irmãos, que coloca aqui para nós essa pergunta, e ele mesmo dá a resposta, é uma coisa que nós precisamos colocar em prática todos os dias de nossas vidas. De onde me virá o socorro? Estou passando por dificuldade financeira? De onde me virá o socorro? Estou passando por dificuldade na minha saúde? De onde me virá o socorro? Estou passando dificuldade no meu relacionamento familiar? De onde me virá o socorro? Tudo nós devemos fazer essa pergunta e, consequentemente, já dar a resposta para nós mesmos.
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, se eu estou passando por problemas financeiros, irmãos, que eu estou precisando de um trabalho, alguém pode abrir uma porta de trabalho para mim. Mas será com certeza, e nós cremos nisso, usado por Deus para tanto. Porque nós oramos, nós clamamos e nós sabemos que o socorro vem do Senhor. Se eu estou passando por problemas de saúde, peço a Deus para curar a minha enfermidade. Tem os médicos, tem os exames, tem os medicamentos, tem tudo aquilo que a medicina hoje bem avançada nos dá, mas nada disso é suficiente se não for pela graça e misericórdia do Senhor. Porque se a medicina fosse suficiente, quantas pessoas aí com bastante dinheiro e têm partido deste mundo, mesmo tendo os melhores médicos, os melhores hospitais, e acaba-se não conseguindo curar a sua enfermidade. Porque se Deus não tiver no controle, irmãos, nada disso adianta. E quando nós temos essa garantia, irmãos, nós ficamos mais tranquilos, porque nós sabemos que tudo, nada acontece, melhor dizendo, nada acontece se não for da vontade do Senhor. E quando ele fala aqui no versículo 3, não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Tosquenejará aqui, né, meus irmãos? Nós sabemos que é cochilar. O nosso Deus nem cochila. Ele não cochila, ele não dorme, ele está constantemente nos guardando. Durmo, deito, logo me levanto, mas foi o Senhor que me guardou. Até quando nós estamos dormindo, meus irmãos, nós sabemos que Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos, e quando nós levantamos de manhã, é porque Deus permitiu que assim o fosse. Então nós devemos sempre lembrar disso, irmãos, que é Ele que nos guarda. Então Ele não dorme, Ele não cochila, nada disso acontece, e o nosso Deus está sempre nos guardando de todo mal. No versículo 5 ele fala: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Aqui ele está fazendo uma referência lá do povo hebreu, caminhando lá naqueles 40 anos no deserto, e tudo Deus provendo para eles, o sol, a lua, tudo Deus dando para eles, o maná, a água, as roupas, enfim, que não se apodreciam, e tantos outros livramentos que aquele povo deu. E o que eu creio, meus irmãos, o que mais deixa triste Deus, a nossa falta de, talvez, não sei se a palavra é falta, mas a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos abençoado, sabe, irmãos? E quando a gente vê a história do povo hebreu, como esse povo foi ingrato para com Deus. Deus deu mais do que suficiente prova de tudo aquilo que Deus protegeu durante aquela caminhada toda, e vira e mexe que estavam blasfemando contra Deus, vira e mexe que estavam querendo voltar para onde eles estavam, naquela escravidão do Egito. E hoje acontece conosco também, irmãos. Quantas vezes nós blasfemamos contra Deus, ou se não chegamos a blasfemar, mas reclamamos, colocamos em dúvida o amor de Deus para conosco. Às vezes uma coisa não sai da forma que a gente quer, logo nós colocamos a culpa em Deus. E Ele nos protege de tantas coisas, irmãos. E mesmo aquilo que Ele não nos concede, nós devemos agradecer a Ele, porque Ele está nos livrando de algo. Está nos livrando de alguma coisa que lá na frente nós iremos entender o porquê. Então é muito importante a gente sempre lembrar disso, que o Senhor nos guarda sempre. O Senhor manda o sol, manda a lua, Ele manda os alimentos, Ele manda tudo aquilo que nós precisamos
para a nossa sobrevivência. E principalmente, irmãos, ele fala que o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Está dizendo toda a eternidade. Quando nós somos fiéis ao nosso Deus, à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, aquilo que Ele tem para cada um de nós, Ele nos promete isso. Ele guarda desde a nossa entrada até a nossa saída e eternamente. É esse Deus que cuida de nós. Então nós devemos olhar para este salmo, irmãos, e todos os demais ensinamentos que a Bíblia nos dá, e lembrar que nós temos um Deus. Não precisamos olhar para os montes, mas é um símbolo, né, que a gente olha para os montes e observamos a grandeza de Deus e sabemos que o socorro sempre virá do Senhor, seja para qualquer situação que nós estivermos passando, irmão. O socorro sempre virá do Senhor. Ele pode usar pessoas para nos abençoar, pode usar a igreja para abençoar pessoas, mas é Deus que está nos abençoando. Por isso que a gente sempre gosta de falar, irmãos, quando nós vamos levar uma cesta para alguém, a gente fala para eles, ó, não é a igreja que está dando, você não deve agradecer a nós que estamos aqui trazendo, nem a igreja, mas agradeça a Deus, que foi Ele que fez com que essa cesta chegasse aqui na sua casa. Então não esqueça de agradecer Ele hoje à noite, agradecer por esses alimentos terem chegado aqui à sua casa, porque se não fosse Ele, não chegaria esse alimento aqui. Nós somos apenas instrumentos usados por Deus. E nós devemos também lembrar, irmãos, que graças ao nosso bom Deus, nós temos lá o nosso pãozinho diário, nosso pão de cada dia, e isso é pela graça e misericórdia do Senhor. Talvez não temos luxos, talvez não temos, ainda mais nesse tempo, uma picanha na hora do almoço, mas nós temos um arrozinho com feijão, nós temos um chuchuzinho, né, irmão Domingos? Temos um hamburguinho lá, precisa mais do que isso, né? Para alimentar o nosso físico, e temos, pela graça de Deus, a nossa congregação para alimentar o nosso espírito. Então que Deus nos abençoe para isso, irmãos, e continuemos fiel ao Senhor, irmãos. Precisamos fazer, às vezes, uma autoanálise de como está o nosso relacionamento com Deus, o nosso servir ao Senhor, a nossa forma de servir ao Senhor. Eu sempre gosto de lembrar aos irmãos que a nossa estadia na igreja já é uma forma de servir ao Senhor, porque estamos dando testemunho para a comunidade de uma igreja viva, uma igreja que vive aquilo que Jesus nos ensinou. Então precisamos fazer sempre fazer uma análise nas nossas atitudes, nas nossas ações, e conversar com Deus, falar com Ele, para que Ele nos instrua se estamos errando em algo, para que Ele possa nos ajudar a corrigir esse erro e estarmos bem diante do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos estudar agora a palavra do Senhor através da nossa EBD. O nosso irmão Ailton vai estar lá nos conduzindo, e hoje é difícil esse assunto, hein, meus irmãos? Porque, né, irmão Ailton, complicado. O irmão aqui deve ter estudado também. E o pastor que fez essa lição dá uma dica interessante ali, né? Se o rapaz chega para você com a arma na sua, diz a verdade, onde está aquela pessoa? Você sabe onde está? Você diz ou não diz? E aí, né? Vamos estudar sobre isso, para que Deus vai sempre nos orientar, eu creio nisso. Deus nos abençoe.
Bom dia, irmãos, irmãs. Bom dia a você que nos acompanha pela página do Facebook. Nós vamos, nesta manhã, tratar de um tema que é bastante provocador, né? Pegando uma carona já na fala do pastor, antes da gente iniciar, há uns 20 anos atrás, eu fiz esse questionamento na igreja metodista. Tinha um certo líder que, assim, era muito contundente nessa questão da verdade. Aí um dia eu perguntei para ele, vem cá, baseado na fala de Abraão com sua esposa, né? Quando lá pede para falar com a sua irmã lá diante do faraó, eu falei, se alguém entrar aqui na igreja vítima de uma perseguição de um inimigo, o inimigo está com a faca na mão, com o revólver, e alguém se procurar refúgio aqui na igreja, como que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que ele está aqui ou não está? Ou que nós não vimos, que é o pecado da omissão. Então são assuntos, meus irmãos, que à luz de nós humanos, das nossas limitações, é bastante provocante. Né? Nós não vamos sair desta manhã aqui com uma visão X ou Y de determinada situação. Aí é que nós apelamos para o entendimento, né, vindo do alto, no mínimo a gente poder conviver com tais situações. Né? Então, o nono mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Né? Está em Êxodo capítulo 20, verso 16. O comentarista da lição, o escritor, diz: mentiras piedosas, falsos testemunhos em confronto com a verdade. Para início de conversa, irmãos, a única certeza que nós temos é que quando a verdade chega, a mentira se esvai. A verdade é como se fosse você estar na escuridão e a luz se acendesse. As trevas se esvaem. Assim é verdade. Por isso que quando eu pedi oração aqui para os irmãos, com relação à questão do meu irmão da justiça, quarta-feira agora, eu não quero que nem ele e nem ela seja beneficiado da justiça, mas que haja uma palavra de ambos, né? Sem exagero, sem falso testemunho, sem aumento das palavras, e que finalmente a criança seja beneficiada, né? Ou beneficiada com seus direitos reservados, né? Aqui, irmãos, conta uma certa história bem parecida com Safiras e Ananias que nós conhecemos, né? A pessoa vendeu uma determinada propriedade por X, só que ele precisava de comprar uma outra propriedade, né? Onde, para que ele pudesse adquirir aquela propriedade, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que lançar mão daquilo que é parte do dízimo. Só assim ele conseguiria comprar aquela determinada propriedade. Nós temos que entender, irmãos, que primeiramente nós não damos dízimo, né? Nós entregamos aquilo que não pertence a nós. Então, a situação é tão delicada que a partir do momento que eu alimento no meu coração que esse dízimo seria benéfico para a minha complementação daquela determinada propriedade que eu desejava, o objeto, eu tenho que entender que eu já estou desagradando a Deus. Nunca se deve sair na boca de um cristão porque eu dei o dízimo. Não dei o dízimo. Eu vou vir aquilo que não pertencia a mim. Essa é a concepção que nós temos. Aí você conversa com uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, mas é um absurdo 10%. Mas, infelizmente, não tem como você negociar. Bem, eu não vejo o pessoal aí. Então você deixa de ser cristão. Então. Ou não dá o dízimo. Não hipótese. Mas a palavra dízimo nós sabemos que é 10% de algo que você tem. Não é dinheiro, não fala em dinheiro. A Bíblia fala em dinheiro. 10% que você realmente. Né? Aí pode incluir o seu tempo, né?
pode incluir suas propriedades e assim sucessivamente. Disse o casal que tal situação semelha a de Ananias e Safira. Só que 57. Só que de maneira inversa, pois Ananias e Safiras venderam suas terras. No início da trajetória da igreja primitiva, o falso testemunho e a mentira eram considerados atitudes perversas, que feriam diretamente o 9º mandamento, cuja sentença também deveria ser severa. Ananias e Safiras deram um valor expressivo à igreja, afirmando que era um valor total da propriedade que tinham vendido. O apóstolo Pedro foi incisivo e o repreendeu, dizendo que eles não tinham a obrigação de dar tudo, mas o pecado de ambos constitui em dar apenas uma parte, alegando que era tudo que possuía. Então o grande problema é que às vezes nós vivemos numa sociedade aí que nos leva a criticar o suborno. Nós criticamos muito o suborno, né? E o que é o suborno? É você mentir em determinado momento algo que não ofere a verdade, né? Por exemplo, eu ganho X, mas para a igreja eu considero que eu ganho Y, né? Aí a pessoa olha, mas o dízimo dele é tanto, né? Eu não sou obrigado a dar determinada quantia do ponto de vista matemático, não. Agora, a partir do momento que eu tenho tanto e eu dou tanto, eu estou fraudando aquela parte, né? Que até então eu tenho. A palavra de Deus fala que Deus é o dono do ouro e da prata. Eu não preciso do meu dinheiro. Não preciso. A obra do Senhor ela vai caminhar independente da minha contribuição. Agora, o suborno, ele fere a quem? Ele fere a mim mesmo, enquanto falso testemunho, né? Para quem está assistindo a televisão nesses dias, irmãos, principalmente a Globo, né? O que mais tem aqui é falso testemunho, né? Você vê na CPI aí, já vamos lá, né? Uma coisa horrorosa. Cada um quer defender a sardinha para o seu prato. Cada um quer vender o seu peixe. E é mentira em cima de mentira. E o mais triste, que nós não precisamos depositar muita esperança em tais situações, que é de mal a pior. Tudo com falso testemunho. Tanto do lado executivo, do lado legislativo, do lado judiciário. Né? Percebemos que nós temos N exemplos vindos de cima para que nós possamos copiar aqui embaixo, praticando o mesmo que eles praticam. Somente Deus pode contornar tais situações com relação ao falso testemunho. O que nós temos que viver? De que maneira nós temos que viver nos últimos dias? Nós temos que viver como quem assiste o desenho do Chaves aí sabe, né? O que o Kiko faz quando ele vê uma coisa que ele admira? Ele vai lá e volta 2 vezes, né? Olha e vai, não confia, torna a olhar. Assim deve ser a nossa postura. Certa feita eu estava caminhando, tarde da noite, na cidade de Teixeira, onde eu dava aula, e eu vi uma situação bem inusitada. Eu parei, olhei, pensei, mas não falei. Estava o colega do lado, caminhei. No outro dia, eu perguntei para uma pessoa da escola, falei, quem que é fulano? Ele falou, fulano é irmão de fulano. Olha só, se eu tivesse jogado mal. Alguém que estava saindo tarde da noite da casa do outro, né? Olhei, claro, nós não somos livres dos nossos pensamentos, né? Infelizmente, nós temos que pedir perdão a Deus, né? Pensei algo errado, mas não falei. Vou perguntar a alguém que realmente conhece. Não, irmão. Veja bem,
poderia ser, como se diz, um prato cheio para que eu pudesse levantar aqui um falso testemunho da situação. Porém, não. Então, nós temos que viver desta forma. Olhar, ver e não julgar. Essa deve ser a prática do cristão, principalmente nesses últimos dias. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que nós somos muitas vezes tentados a viver falso testemunho. Digamos que eu seja chamado para a questão do meu irmão agora, quarta-feira, na justiça. E o meu irmão. Ela foi presa em uma situação complicada, já os irmãos aqui. Quão tendencioso seria eu estar nesse julgamento e querer, às vezes, varrer para cair dentro de casa? Falso testemunho. Então, por isso eu peço aos irmãos, eu vou continuar orando, para que Deus realmente ouça, venha intervir na situação daqueles dois, que haja verdade, que não haja mentira, que não haja exagero. O exagero também é um falso testemunho. E que Deus possa realmente fazer com que a justiça aplique a penalidade de acordo com a necessidade, seja ele, seja ela, independente de quem for. O problema é que a sociedade atual se habituou em dizer falsos testemunhos como uma forma de mentira piedosa. É muito comum encontrar nas relações sociais de hoje em dia pessoas que estão com suas vestes inadequadas, mas alguém dizer: puxa amigo, amei o seu visual, isso combinou muito com você. Ou quem sabe, ao visitar uma família amiga e no almoço, a comida está salgada, mas ao invés da verdade, diz que a comida está deliciosa. Eu entrego essa questão para nós discutirmos. Eu vejo uma situação muito delicada. Eu chego lá na obra do irmão e falo assim: mas está bonito. Mas acho difícil também falar: mas isso aqui está mal feito. É difícil também. Então, às vezes, nós encontramos uma situação que... O que nós vamos fazer? Eu acho que, no mínimo, como se diz, o silêncio. Eu falar que está muito bonito, eu estou errado. Eu falar também que está errado, como se diz, que a pessoa muito franca também passa a ser delicada. É uma situação difícil. O que seria o caminho? Eu ouvi isso com uma psicóloga no seminário há muitos anos em Belo Horizonte. Seria a verdade com amor. Mas e como fazer essas pessoas entenderem esse amor? Como não ferir a pessoa ao falar de uma situação a qual realmente é? Difícil. Aí que às vezes acaba imperando o quê? Silêncio. Por outro lado, afirmar que a pessoa está mal vestida tem péssimo gosto, ou dizer a verdade sobre o exagero do sal em uma refeição oferecida com tanto carinho pode agredir a quem amamos. Ficamos com os falsos testemunhos, ou com as mentiras piedosas, ou com a verdade? Eu costumo falar, eu falo muito com a Fernanda, a gente conversa muito sobre isso. Interessante quando você fala para a pessoa que a comida está salgada, você dá uma oportunidade para a pessoa diminuir o sal da comida. E se você fala que o negócio está ruim, está bom, a pessoa vai continuar falando, ou fazendo, e levando. Certa vez o menino levou um bolo lá para a obra lá, e o bolo estava horrível, estava com gosto de ovo, estava horrível o bolo. E ele deu o dono da obra comeu e disse: não, está muito bom, e me deu um pedaço. Falei: eita, ele está bom que está não, cara, está ruim, está com gosto de ovo. O Milton está falando isso para te agradar, mas se eu falar que está bom, amanhã tu vai trazer de novo, e tu não vai diminuir o tanto de ovo que tem isso. Só que eu falei em tom de brincadeira com ele. E depois ele perguntou: estava ruim mesmo? Cara, estava um pouquinho ruim. Não estava muito bom não.
Porque você não dá a oportunidade da pessoa melhorar. E falar de Jesus quando Pedro diz assim, Senhor, quando o Senhor for crucificado, eu vou contigo também. Jesus olha para ele, eu acredito, que Jesus até olhou para ele rindo e diz assim a Pedro, quantas vezes Satanás peneirar tu igual peneira o trigo, mas eu orei a meu Pai para que isso não aconteça. Mas quando tu se converter, ajuda teus irmãos. Imagina, certamente Jesus falou com carinho, mas falou. Outro dia eu vi um pastor na televisão, um pastor muito conceituado no Brasil, referência, talvez mundial, e a mulher falou assim, tem um programa de perguntas, a mulher falou assim, eu fui colocada no banco pelo pastor porque eu não dei o dízimo que eu precisava fazer compra. Aí o pastor falou assim, então sai dessa igreja, que essa igreja não está interessada em você, está interessada no seu dinheiro. Mas como? Você está imposto de dinheiro. Você faz o que você quiser dele. Mas uma vez que você assume um compromisso com Cristo, o compromisso tem que ser cumprido. Você tem que ter consciência que se você é cristão, você tem que fazer as coisas de acordo com o cristianismo, a menos que você não queira fazer. Não é o que você dá. Mas a partir do momento que você faz igual o povo de Israel, pegando a comida e guardando de um dia para o outro, mesmo sabendo que ia estragar, porque não confiava que Deus ia prever a solução no outro dia, prover, você está duvidando do Deus que você segue. Então, se você está duvidando, é melhor que você não siga. Porque quando a gente devolve o dízimo, porque a gente acredita que Deus já nos deu, vai dar ainda mais, porque Ele é dono do ouro da prata. Mas quando surge no nosso coração a questão de, rapaz, eu vou dar uma seguradinha nisso aqui, depois eu vou dar, então Deus não providencia aquilo. Aí surgiu a dúvida, acontece a mesma coisa que aconteceu com Caim e Abel. Não foi que Caim não deu, ele deu, só que ele não deu o melhor que ele tinha. Ele não acreditou que aquilo pudesse ser. Então, hoje em dia tem ocorrido muito isso. A gente tem que pregar o evangelho com amor, mas não chega para o irmão e diz assim, rapaz, essa cerâmica não ficou muito boa não. Aí o que é que o irmão faz? Um dia o senhor tem uma cerâmica para colocar, eu coloco você, irmão, todo coração, já que o senhor gostou do meu serviço. Aí comenta, rapaz, o irmão vai estragar meu material, que ele não trabalha bem, fica naquele impasse. O coração fica pesado dos dois lados. Boa colocação, irmão, mas aí tem uma pergunta. E quando se trata de uma pessoa que você não conhece? Rapaz, eu ainda falo. Primeira vez que você foi convidado para almoçar numa casa. Você não tem intimidade, ou às vezes tem uma intimidade, digamos comigo, eu te chamo para você almoçar lá em casa. Ou você não tem intimidade com a esposa. E ela fez comigo. Aí fica difícil. Imagina. Não é? Mesmo que você está falando uma verdade com amor, né? Sabe que é as melhores intenções. Não tem acreditado quem avisa amigo é, né? Às vezes a melhor intenção, mas aí você esbarra numa situação que olha só como que é provocante esse assunto, né? Provocante. Quando se trata de alguém que você disse aí, eu falei no tom de brincadeira e acabou que a pessoa aceitou e consertou e foi bom para ele, né? Claro, as melhores intenções. Mas aí a gente esbarra numa situação que às vezes a pessoa não é conhecida. Toda a minha vida, todas as críticas serviram para melhorar e eu melhorei através daquilo dali. Mas também tem um caso de que a comida pode estar salgada para mim, não para outra pessoa que gostou. Então, tem gente que gosta de sal também. Cabe a pessoa dizer a comida está boa, rapaz, eu tenho pressão alta, também. Então para mim está um pouco salgado. Mas eu tinha um tio que ele falava, às vezes chamar a pessoa para comer um doce, dependendo da situação, você agrava a pessoa. E às vezes chamar a pessoa para chamar a atenção dele, para passar um esculacho, né? Dependendo do seu tom de voz, do seu carinho, às vezes sai agradecido. Isso é muito relativo. Eu acho uma solução boa para isso, principalmente nós cristãos, chamarmos alguém para ir na nossa casa e a gente não perguntar, e aí, está boa a comida? Está do seu agrado? Porque aí a gente não perguntando, a pessoa, mesmo que a pessoa achar ruim, ela não mentiu. Agora, a partir do momento que a gente pergunta, a pessoa responde ou mente ou verdade. Então, se essa a é uma gente não situação pergunta, pior para uma criança. Tem um filho e chegar meu menino é bonito, né? É lindo. Isso, se a criança você não achar bonito, como faz? É pior do que a questão da comida. E a gente não fala que é feio, né?
Não fala, né? Igual recém-nascido, né? O pessoal fala que tem cara de joelho e uma gracinha. Certa feita, uma senhora passou perto do meu tio e falou: o senhor é bem bonito, né? Ele olhou assim, quando ela saiu, falou: coitada, a partir do momento eu vejo já com outros olhos. Mas por que, tio? Porque eu tenho espelho em casa. Por que ela foi falar isso, se sou bonito? Mas se ela ficasse quieta, eu ia ficar triste se ela falasse que eu sou feio. Agora, quando ela falou que eu sou bonito e eu chego em casa e vejo o meu espelho, eu vou ficar triste. Né? Então são situações bem polêmicas, né? Vamos ver, e todos nós conhecemos, né, irmãos, a história de Abraão. O que vocês acham da história de Abraão? Ele tinha outra saída? O que vocês acham? Eu acho incrível essa história de Abraão. Quando fala em mentira comigo, logo eu lembro de Abraão. Na verdade, depois ele provou que era meio irmão da esposa, né? Meio irmão, né? Mas meio irmão acaba sendo irmão. Né? Mas ou não. Ele falou que era irmã da mulher por medo também. Por medo. Então isso prova que a motivação dele foi a mentira, né? Para salvar ele, né? Mesmo que ela sendo irmã dele, o que ele falou foi motivado para que ele mentisse para salvar a vida dele. E mais adiante acontece a mesma coisa com Isaac. Sabe se lá você contou essa história com o filho guardou aquilo lá e vamos fazer igual o meu pai fez. aí entra aquela questão, né? Como dizia o meu avô, nós somos o espelho dos nossos filhos. Meu avô, na sua ignorância, analfabética, sempre falava, nós somos o espelho dos nossos filhos. Por que eu estou falando isso do meu avô? Certa feita, um neto dele, muito bem sucedido em São Paulo, perguntou: vovô, quantos anos você trabalhou nessa fazenda? Estou 40 anos, meu filho, fora os 20 que eu ajudo, voluntariamente. O neto olhou para ele e falou: vô, se o senhor tivesse levado o homem na justiça, o senhor era dono da fazenda. Ele olhou e disse assim: eu pensei em vocês e nos meus filhos. Olha só que sabedoria. Eu pensei em vocês e nos meus filhos. Ou seja, deixar o caminho livre. Então, Abraão vai deixar o quê? Uma triste herança para Isaac. E acabou também cometendo semelhante falso testemunho, né? Semelhante mentira com relação à sua esposa. E quais foram os danos que nós vimos aí na revista, né? Na Bíblia, né? Na revista só, né? Que Abraão, Isaac não chegou a causar, né? Mas Abraão causou a Faraó. Então, irmãos, isso prova que e requer de nós, enquanto pessoas comuns hoje, né? Nós não estamos no contexto aqui bíblico diretamente, né? Assim, da época, né? No contexto de época, muito cuidado em determinadas situações que nós vamos atravessar. Eu sempre recordo muito uma palavra de Agostinho, né? O famoso Santo Agostinho que estava por aí, né? A virtude está no meio, né? Nem muito, nem pouco. A virtude não está nos extremos, a virtude está no meio. Então que a gente tem equilíbrio, né? Na hora que somos chamados a determinada situação, no tribunal, ou então numa conversa de família, né? É muito comum às vezes, né? E a gente querer, às vezes, se safar dando uma desculpa que acaba sendo nada mais, nada menos que uma mentira. Irmãos, eu tenho um pensamento comigo, não sei se os irmãos podem concordar. É coisa muito triste quando é verdade para o mundo inteiro é mentira para você. Eu vou contar um testemunho para os irmãos aqui que aconteceu comigo. Eu era bem jovem ainda. Se algum professor estiver escutando aí, me perdoa, eu também já falei isso dentro da escola. Eu trabalhava inicialmente no setor público. Eu fui levar uma determinada correspondência com uma outra escola. E eu cheguei lá, irmão, na
Na exata hora que eu cheguei para entregar aquela correspondência, eu acabei vendo em cima de uma mesa, sem querer, a minha prova. A prova que eu iria fazer na noite seguinte. Eu acabei vendo. E eu lembrava direitinho das questões. Algumas, não são todas, né? Adolescente, né? Complicado, né? E o professor me deu os parabéns pela minha nota. Irmãos, nunca doeu tanto na minha vida. Depois eu comentei com ele, depois que eu saber da situação. Nunca doeu tanto na minha vida de saber que para todos era verdade, mas para mim era mentira. E doeu muito. Para todos era verdade, mas para mim era mentira. E ao contrário, quando é mentira para todos, mas é verdade para vocês, te conforta. Há situações, às vezes, que você tem que entregar para Deus, irmãos. Não tem como. Você tem que chamar a Deus para testemunhar. Às vezes em família isso acontece. Principalmente início de relacionamento, né? Isso às vezes acontece. Tem famílias difíceis às vezes de relacionar. E às vezes você insiste tanto que você não fez aquilo, ou que deixou de fazer, ou que fez errado, que sempre chega um momento que você fala, Senhor, seja minha testemunha, seja minha causa. A vida é minha causa. Então eu penso aqui que Abraão, irmãos, quem sabe não tinha uma outra saída, não ser entregar, não ser omitir. Ou mentir que era sua irmã. Né? Quem sabe ele poderia entregar, Senhor, age na minha causa. Né? Vem em favor de mim nesse momento em que eu posso correr o risco de vida aqui diante de Faraó. De falar que é Sara, a minha esposa. Talvez fosse essa a situação dele. Né? E fica para a nossa geração, irmão, sempre aquela desconfiança. Mas se Abraão tivesse feito o contrário? Obrigado, irmão. Isso às vezes, irmãos, serve para muitos desvios de conduta, que nós somos muitas vezes temos uma tendência de tudo justificar na Bíblia. Até certo ponto é coisa muito boa. Mas às vezes nós queremos justificar na Bíblia só aquilo que nos favorece. Só aquilo que nos favorece. Eu já vi muitas pessoas justificar erros na sua vida baseados nessa mentira de Abraão. Mas Abraão também mentiu. Mas veja bem, Abraão mentiu numa extrema necessidade, vida ou morte. A vida dele estava em jogo. Agora, o grande problema é que às vezes a mentira atualmente ela virou uma cultura vulgar. Mente-se principalmente para levar vantagens. Quer ver uma situação muito interessante de família, irmãos? Herança, por exemplo. Alguém já foi aqui? Participou de uma herança em família? Graças a Deus. Não, né? Que bom, graças a Deus. Mágoas de todo lado, irmãos. Por quê? Fraude, mentira. Quem participou de herança que sabe como que é? Sabe? As mulheres, então, nossa Deus, coitadinhas. Eu costumo brincar que herança é igualzinho partir um frango. Um fica com o pé, outro fica com a asa, outro fica com o peito, outro fica com o encontro, outro fica com o jogo. E geralmente as mulheres com os pés, com a asa. Mas o que é isso? Exatamente a questão da mentira. Da mentira. Então a mentira na nossa cultura hoje, ela não existe para você fugir de uma situação extrema, não. Muitas vezes para você viver uma situação cômoda. Eu lembro que eu perdi um concurso uma vez, irmãos, que eu tenho certeza, não a mim, não estou julgando a minha competência,
Mas tinha pessoas próximas a mim tão competentes que não foram aprovados. Pessoas competentes ou que foram aprovadas mal. E pessoas que vocês via claramente a competência dele era tão pouca que demonstrava isso na função, e que ficava lá em altos lugares. Só pode ser fraude, está na cara. Isso é muito triste. Saber que a mentira não está ali existindo porque a pessoa está com a corda no pescoço, está à beira da morte, não, mas sim para beneficiar, para se dar bem, para viver, sabe, de maneira regalada. É aquele negócio que nós chamamos varrendo para cair dentro de casa. Eu tenho uma questão de família aí, e a pessoa recebeu um auxílio indevido. Eu fui e falei: mas como você conseguiu? Aí a pessoa, para testemunhar, para salvar a pedra, não, mas ele deu para a filha. Mas deu para a filha, me imagina que eu de casa. Se ele tivesse ganhado, não, vou pegar o governo, não vou dar para Santa Casa, vou dar não sei o que tem, vou dar para o albergue, tá? Aí eu ficaria quieto. Senão, tirando o governo, deu para a filha. A própria filha olhou para mim: não, tia, isso é fraude. Isso aí é fraude. Eu falei: então, também que você reconhece. Seria muito fácil eu chegar lá e falar: não, mas eu sou arrimo de família, só tenho eu, esposa no trabalho, tudo. Não, quem sabe vocês fazem uma ficha e dá para me passar. Mas eu acho que é aí que entra a palavra chamada. Baseado sobre Abraão, se a gente for analisar, Abraão, ele tinha um grande nome de exemplo na fé, mas nas atitudes ele tinha falha, porque tanto ele falhou esse viramento com uma falha grande, quanto ele também ouviu a voz de Sara e ficar com a escrava que era sua empregada. Foi duas falhas dele grandes. Tá, por falar em falha, eu faço uma pergunta para a igreja. O fato dele ter tentado remendar a mentira dele foi pior? Ele tentou remendar o tentou? A Bíblia fala lá no Novo Testamento, quando Paulo ele fala assim, eles conheciam, o próprio Cristo também fala assim, eles conheciam por contas, poucos, e hoje é revelado a vocês o reino de Deus por completo. Pessoas feitas Abraão, Davi, eles chegaram, principalmente Davi, até profetizar sobre a vinda de Cristo, almejando os céus, mas eles vinham por parte. O que acontece? Naquela época, o medo da morte era absurdo, porque a morte era o fim. Sabia-se que havia um Salvador, mas não sabia em que reino seria. O próprio Salomão diz assim: olha, tudo que vier ao teu coração fazer, faz, porque para a terra dos mortos, quando você vai, tu não vai poder fazer mais nada. Então, é errado, mas compreensível o medo que ele teve de morrer naquele momento. Por que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a verdade era assim tudo? E as pessoas colocavam a própria vida em xeque, em jogo, e muitos morreram pelo amor ao Evangelho. Porque quando você conta uma mentira para salvar a sua vida, o que de pior pode acontecer? Você morrer? Hoje em dia a gente sabe que se morrer vai se encontrar com Cristo. Naquela época não. Então, para Abraão, talvez aquela tenha sido, assim, no ponto de vista dele, a melhor opção. Mas com um cara feito Paulo, Paulo, tu pode duvidar da tua fé, voltar a quem tu era. Ele disse: não, eu considero tudo que eu tive daqui até para trás como lixo. Porque para mim eu morrer agora é Cristo. Porque o medo da morte naquela época era muito complicado, porque não sabia-se como é que ia ser. Hoje nós, como cristãos, sabemos. O que é que de pior pode acontecer conosco? Morrer. Mas se a gente morrer, a gente não prega que vai para o céu? Como é que fica? Né? Nós não queremos dizer, né, irmãos, que nós temos que praticar o mesmo. Não. Agora, que é difícil uma situação. Claro, a gente tem que entender. Digamos que o Lázaro chega na porta, como é que fica o nosso trabalho? Ô, João, não vai chegar bem. Até porque a gente não vai tentar Deus.
Nós vamos tentar Deus, mas recentemente teve um caso de um moço que se converteu ao cristianismo, largando o islamismo para trás, e ele teve a oportunidade disso. Foi repercussão nacional, isso aí, internacional talvez, e ele não negou a Cristo e morreu por causa disso. Graças a Deus que no Brasil não precisamos passar por isso, mas poderá ser que aconteça um dia. Eu espero que eu já tenha partido. E como cristãos, se você espero que eu já tenha partido dessa situação. Como cristãos temos que eu não quero estar nessa, não. Para essa situação. Porque hoje não acontece conosco, como o irmão falou, talvez não aconteça com ele nem comigo, mas quem sabe com os nossos netos, bisnetos, como é que vai estar para lá. O comentarista diz: são exemplos bíblicos como este que devemos pedir a Deus que nos livre do mal. Usar meias verdades, falsos testemunhos para sobreviver os dias maus tem sido o péssimo exemplo desta sociedade. Devemos orar antes das crises e não apenas quando o embaraço chegar. Oremos para que nossos lábios sejam bênçãos nos relacionamentos e não abomináveis ao Senhor, pois as consequências dos que optam por falsos testemunhos sobre si e sobre o próximo podem ter implicações gravíssimas, principalmente para os nossos filhos, tá? Nossos filhos, quando percebem a mentira, eles acabam sendo mentirosos. E quantas vezes? Às vezes na pressa, eu não posso receber uma visita agora. O telefone tocou, não está em casa não. E a criança está ali há tempo. Certa feita lá em Três Corações, a minha filha era pequenininha, um pouco mais do que a Manuela, assim. Estava já falando bastante, no meu colo. E ela olhou para o sinal e falou: pai, por que uma hora fica vermelha, outra hora fica verde? Por que isso, pai? Falei: minha filha, quando está vermelho para nós aqui, a gente não pode passar. Está verde para lá, o carro vai passar. Quando o carro está vermelho lá para o carro e verde para nós podemos atravessar. A gente atravessava em frente uma faixa assim, para ir para a igreja. Você sabe que domingo não tem muito movimento na cidade, né? Na cidade mais morta, né? E eu correndo para ir para a igreja, já atrasado à noite, ia com ela no colo, andando depressa, minha esposa para trás, tudo. O sinal estava contra mim. Eu não tinha carro. Falou: pai, você me avisou, pai, que não pode atravessar quando está vermelho, pai. E um ato impensado, uma atitude impensada. Mas ela estava observando. E se isso virasse cultura na minha vida? De sempre fazer aquilo que eu ensinei, o contrário. Então podemos fabricar um adulto aí futuramente mentiroso, né? Falso testemunho sobre o julgamento devido. Existem algumas situações delicadíssimas que necessitam de uma visão mais ampla para o nosso julgamento. Um simples olhar e uma rápida decisão podem nos levar a conceituar tal decisão como errada e até um pecado diante de Deus. Entretanto, houve no passado algumas situações que não correspondem a um bom testemunho, mas, de certa forma, ao serem sucintamente analisadas, descobriremos que trouxeram benefícios. Observe se este não foi o caso de quando o faraó do Egito ordenou que as parteiras matassem os filhos do sexo masculino dos hebreus, assim que nascessem. Elas sabiam que, por temor a Deus, deveriam dar falsos testemunhos. Elas disseram que as mulheres hebreias ou hebraicas, eram muito fortes. Ainda que fosse verdade, era de fato uma falsa justificativa. Contudo, o que nos chama a atenção é que Deus aprovou tal atitude das parteiras. O princípio aqui, em que o próprio Deus concorda, é a preservação da vida. Imagine a polícia batendo à porta de um morador e perguntando: onde se esconde o líder do tráfico de drogas da localidade?
Se o morador souber e apontar a localização, o bandido pode ser preso, mas sua vida correrá grande perigo, pois a vingança em falar a verdade poderá custar possivelmente a sua vida e de sua família ou até a permanência na comunidade. Isso é fato. Nós tivemos um pastor metodista que teve que tirar ele do estado, mandar para outro estado, porque ele estava sofrendo em Belo Horizonte uma pressão, porque infelizmente ele teve a infelicidade de ver um assalto e ele foi testemunho da polícia da congregação. Ele teve que sair da cidade por causa da atitude. E aí eu pergunto, como fica a nossa situação? Uma vez que você é pego como testemunho, você não se apresenta como testemunho, você é pego. Que eu acho isso um absurdo, né? A justiça ainda pensar dessa forma. Pegaram a pessoa e acaba comprometendo a vida da pessoa. O que nós temos a dizer, enquanto igreja, dessas parteiras? Será que teria acontecido o resgate de Israel se essas parteiras fossem agir como realmente deveriam de agir segundo Faraó? Como ficou a situação delas? Se elas obedecem a Faraó, o que elas tinham que fazer? O próprio Moisés ia ser uma das vítimas. Mas era um plano macro de Deus, né? Salvar Israel. Os hebreus estavam vivendo situações terríveis, no Egito. Aí é outro caso também que desafia a nossa condição de cristão. Não, mas as hebreias elas são mais fortes e de repente quando a gente vai, elas já acabou ganhando criança. Não tem como. O que dizer de Raabe, a prostituta de Jericó? Ela também fez a mesma coisa, né? Escondeu os espias, que foram ver a terra, chegaram a procurar, não está aqui não. Não está aqui. Volto a repetir, gente. Temos que ter cuidado com o extremo. Na Bíblia também não há mentira. Há situações embaraçosas em que as pessoas tomaram posições humanas e que não deixaram de ser registrado. O mais bonito da Bíblia é isso. Não deixar de registrar as coisas que aparentemente nós vemos como hoje, com preocupação, com horror. Como foi feito isso? Olhando para a história de Davi, por exemplo, a gente fica preocupado, né? Mas não deixou de registrar. Para mostrar que Deus é Deus, mesmo em situações que nós entendemos do ponto de vista que é pecado, que é mal, que não deveria ter acontecido, mas aconteceu e a Bíblia registra. Isso requer de nós o quê? Uma reflexão que nós devemos caminhar da melhor maneira possível. Mas que pode chegar um momento da nossa fraqueza que nós vamos, às vezes, decidir pelo caminho que às vezes nós encontramos ali, num momento de impacto, o fato de Deus relatar as histórias mostra tão somente a grandeza dele. Se analisarmos direito, imaginemos o fato. Se Raabe tivesse falado a verdade, Deus é Deus, ele teria, de certa forma, livrado o povo. De qualquer outra forma. Mas, o interessante da história é o foco de uma pessoa que não era hebreia, não conhecia a Deus, era de origem de deuses pagãs, mas ainda assim ouviu falar na grandeza de um Deus e sabia que
no momento que o povo entrasse lá, toda a terra seria destruída, devido ao que todos os outros testemunhos que já tinham visto. Quer dizer, uma pessoa que não conhecia Deus, ouviu falar em Deus e acreditou nele. Ah, mas ela mentiu, mas não conhecia Deus. Naquela época ela não conhecia Deus ainda, ouvia falar. As próprias parteiras também não eram hebreias. Eles lutaram com as armas que tinham naquele momento. Não, a única solução que eu tenho é essa. Mas quando o crente passa a achar que a única solução que ele tem é mentir, talvez ele não tenha feito, igual o irmão mesmo falou na oração do Pai Nosso. O que é que Jesus nos ensina? Livra-nos do mal. Pô, Senhor, tira essa situação de mim, e se eu tiver que passar por ela, me prepara. Porque o que é que acontece? A gente vê situações por aí no mundo de pessoas que tiveram um filho de 2, 3 anos estuprado, e a gente pensa assim, rapaz, se fosse eu ia matar esse danado, se acontecesse um negócio desse comigo. Então, a Bíblia também revela que Deus ele não prova o ser humano além das forças dele. O ideal é que o cristão ele se prepare mesmo em oração. Senhor, tire isso de mim, não faz com que eu passe por isso. Se eu passar, eu preciso estar preparado, Quando a situação chega e a gente não sabe o que fazer, talvez a gente não tivesse orado antes, nos preparando. Pessoas tornam a falar, feito Paulo, Estevão, eram pessoas que estavam orando e estavam preparadas para aquela situação. Pedro teve uma hora que deu uma vacilada, talvez tenha parado de orar. Aí o que acontece? Teve a atenção chamada por Paulo, porque quando o Tiago estava perto, ele começava a agir de uma forma, quando o Tiago estava longe, agia de outra. Teve que ser chamado de duas casas. As pessoas que a Bíblia relata que mentiu, teve o livramento dado por Deus, mas eram pessoas que não conheciam Deus. Elas não conheciam Deus como o povo de Israel conhecia, mas sabia que Deus de alguma forma ia fazer. Então ela tinha duas opções, ou ficar contra Deus ou a favor dele. Eles escolheram ficar a favor de Deus e mentiram porque eles conheciam, eles não conheciam, eles não podiam chegar e orar a Deus, Senhor, viu o que é que o Senhor faz aqui, porque não conhecia. Nós conhecemos, então temos hoje a opção de buscarmos a Deus. Por isso que Cristo diz assim, olha, o Espírito está preparado, mas a carne está fraca, temos que orar. O próprio Cristo, no momento de angústia dele, o que ele diz? Senhor, tira de mim esse cálice. Aí, no momento de oração, os anjos vêm, a Bíblia diz que serve ele e diz ao Senhor, então, que seja feita a tua vontade. Mas imagina a angústia que ele estava passando por aquele Deus, ele não deixou Jesus desapercebido. E temos vários obstáculos da Bíblia que Deus ele não deixa o cristão desapercebido. Ó, vai passar por isso aqui, ó, mas eu vou estar ali. Então temos que estar muito preparados em oração, porque é uma situação muito delicada é. Mas como cristãos a gente tem que estar fazendo o quê? Orando. Senhor, precisa estar preparado. O problema é que a gente só ora no meio da situação. Se encontra naquela turbulência, a gente diz, Senhor, me socorra disso aqui. Nós somos muito deficientes em prevenção, né? Somos deficientes. Jamais podemos afirmar que a Bíblia coadunda com a mentira, mesmo em caso de sobrevivência ou na situação em que o mentiroso corre risco de morte. Entretanto, devemos observar com cuidado cada caso e nunca prejulgar antes de uma análise acurada, pois possivelmente iremos incorrer em uma situação de falso testemunho daquele que apenas está lutando para sobreviver e obedecendo a Deus acima de tudo. Paulo é enfático em dizer que definitivamente devemos abandonar a mentira. Jesus disse que a palavra do discípulo sempre deve ser sim, sim e não, não. E qualquer afirmação além disso vem do maligno. Aí nós vamos com essa dúvida, né, irmãos? Até que ponto a minha palavra é sim, sim e não, não? Isso às vezes acontece com os nossos filhos na formação dele. Nem sempre nós falamos sim e não. Sim quando é sim, não quando é não, né? Às vezes deixamos aí, né? Arrumamos uma desculpa, contamos uma historinha, né? Então às vezes nós não somos realistas nesse sim e nesse não. Falso testemunho em rota de colisão com os princípios de Deus. Eu estou pulando algumas partes, mas porque o nosso tempo é muito curto, né? Então
não dá para ver a lição todinha, mas acredito que nós já estudamos isso em casa, né? Então, em termos assim, quem tiver dúvida, é só interpelar aqui. Possivelmente, a intenção dos testemunhos em nossa igreja sejam para produzir fé nos que ouvem. As conquistas das nossas vitórias certamente atraem a atenção de muitos, na esperança que aconteça o mesmo com os ouvintes. Entretanto, o mais importante com o testemunho é que ele seja verdadeiro e não apenas sensacionalista. Aqui está contando a história de um rapaz que foi falar sobre a libertação que teve, o encontro dele que teve com Deus no presídio, e que ao dar testemunho ele falou que não devia mais, porque Deus o havia libertado. E, infelizmente, tinha a presença de um delegado ali que acabou falando, isso ainda deve justiça. Certa feita, irmãos, tinha um pastor que pregava, e ele tinha um bigode, e ele mexia no bigode e fazia assim, ó. Aí alguém perguntou a ele, pastor, por que o senhor mexe no bigode quando está pregando e faz assim? Ele falou, não, porque nem todas as palavras que eu falo é minha. Irmãos, é justo que se a palavra não é minha, eu cito quem falou. Ou não cito, eu falo alguém, eu li num livro, né? Não precisa falar o autor, mas eu li no livro essa passagem. Isso não é minha, essa palavra. Eu ouvi de um pregador, né? Eu ouvi de pastor fulano de tal essa frase. Eu li de um pai da igreja, né, seja Agostinho, seja Tomás, eu li a respeito disso. Vai dar testemunho aquele exagero, né? Floreia aquilo no máximo. E Salomão falou, né, irmãos? Nas muitas palavras a gente corre o risco de mentir, no sentido exato que quis falar, de mentir, de ter coisas erradas, de exagero. Exagero é mentira. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Já viu aquele tipo de pessoa, irmãos, que ele conta uma história e sempre a história dele tem um final feliz? A gente tem que ter muito cuidado na igreja com esse testemunho. Como se diz, sempre a história vai ser um desfecho de vitória, de sucesso. Não, nós temos que... A igreja é lugar da gente expor a nossa realidade, né? E falar que nós somos pessoas deficientes, que nós temos nossas dificuldades, que nós temos os nossos acertos, mas também os nossos erros, né? Não é lugar para, como se diz, ganhar plateia, ganhar público, né? Ganhar aplauso, não. Aqui é o lugar disso. E, infelizmente, nós convivemos com absurdos por aí fora. Né? Na televisão, então, quando você vê esses programas aí religiosos, é cada absurdo que você ouve, cada testemunho, não tem lógica. Eu já ouvi um testemunho de um moço que disse que estava orando, aí um moço que era espírita lá, fez a entidade levantar ele 50 centímetros do chão, ele começou a orar, dizendo a Deus que Deus podia, não sei o que, e orando, e quando abriu o olho ele estava a mais de 5 metros flutuando assim. Outro testemunho, não sei se os irmãos já ouviram, de um moço conhecido como Francisco, Francisco Vieira, eu acho. Pai do Santo, conhecido, Pai do Santo não, quem tem filho de Santo é Deus. Ele era conhecido como Tio Chico, segundo maior cara da Umbanda lá de Pernambuco. Ele disse que o demônio andava atrás. Eu tenho muita dificuldade, sabe, de ouvir e acreditar em alguns testemunhos. Eu sou meio cético para isso. Então você vê coisas absurdas, que o diabo sentava assim do lado dele. O diabo, irmãos, o diabo. Mas só tem um. O pessoal confunde demônio com potestade, o diabo só tem um. Só tem um. E onipresente, onipotente é Deus. Com certeza. Só Deus está em todo canto. Há dois poderes. Não é possível que ele vá estar aqui, vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá. Um é relativo e o outro é absoluto. Absoluto é só Deus. É muito complicado. Então eu tenho dificuldade de acreditar. Então você vê muitos testemunhos exagerados mesmo na igreja. Testemunho, por exemplo, o cara vivia na sarjeta, então tem 2 anos que tem na igreja, 3,
ele já tem 2 padarias, um sítio, uma mansão. Ó, gente, num país que nós estamos vivendo uma extrema crise econômica, o que vocês acham? Faz uma reflexão, não precisa nem comentar. Olha, eu trabalhei 35 anos, né? Eu não posso dar um testemunho desse não, irmãos. Tem alguma coisa aí que não fecha. São testemunhos que você ouve por aí fora. Tem testemunho que é digno de nota, a gente sabe, a gente lê em livros, né? Os heróis da fé, por exemplo, tem testemunhos maravilhosos. Que às vezes a gente fica assim, até balançado. Realmente aconteceu. Porque eram homens que não precisavam dar aquele testemunho. Dinheiro que aparece na conta dos outros. Aqui, isso. Deus fazia dinheiro na conta. Eu tenho muita preocupação com isso. Não sei se é porque eu sempre tive a coisa bem colhida, né? Assim, deu para, graças a Deus, deu para manutenção. Glória a Deus que deu. Mas não foi uma coisa, ó. Né? Isso sempre fui cristão. Não há necessidade de falar para pregar o Evangelho. Basta dar um bom testemunho com a própria vida. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. Salmo 37, 23 aí. Né? Ou seja, é possível que alguém diga, ao nos ver passar, ali vai um homem de Deus. Ali está uma mulher abençoada por Deus. Mas, se as palavras forem necessárias para testemunhar o que Deus é capaz de fazer por nós, digamos como o apóstolo Paulo, que o Senhor é testemunho da verdade com que anunciamos o reino de Deus. Que não haja exagero. Não precisa você criar, enfeitar um testemunho. O fato de cada um de nós estarmos aqui no reino de um testemunho, o fato de você saber que você tem um teto, enquanto milhares de pessoas no nosso país estão sem teto, não é um testemunho? Eu não preciso de coisas sobrenaturais para exaltar o nome de Deus, não preciso não. Eu não preciso de coisa extraordinária para manifestar a graça de Deus, não. As coisas ordinárias, no dia a dia. O café que você tem na mesa, por mais simples que ele seja, o seu almoço, o seu filho protegido dos males, o seu emprego, no meio de milhões de pessoas desempregadas, é um bom testemunho que você pode dar para as outras pessoas. Olha, não tive riqueza, não tive carro de luxo, não tive casa de praia, mas sempre Deus foi fiel em me sustentar nas minhas necessidades. Sempre fui fiel. Isso é um testemunho, não precisa exagerar, não é? E às vezes há muito exagero por aí fora. Principalmente quando nós queremos encher a igreja. Há muito exagero. E nos exageros, volto a repetir, como diz Salomão, é mentira. Tem palavras jogadas ao vento aí, né? Tem palavras soltas por aí fora. A sociedade atual tem enorme dificuldade em manter a verdade acima de tudo e com isso proferir bom testemunho dos seus atos do seu próximo. Somente os seguidores do Cristo conseguem entender o novo mandamento. Dar testemunho verdadeiro é saber que seremos encontrados no caminho da salvação. Afinal, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, o que nós concluímos dessa lição? É que os extremos, ele é muito perigoso. Que nós tenhamos essa maturidade de saber levar uma vida equilibrada. Quando nós afirmamos uma determinada situação extrema, a gente corre o risco de não sustentar aquilo, né? Então, o que a gente pode fazer, irmãos, é buscar na palavra de Deus de maneira cuidadosa e pedir a Deus que nos dê o equilíbrio, né? Que não sermos exagerados, de não sermos precipitados. E uma coisa que leva a mentira é a precipitação.
Precipitação. Ah, eu vi irmão com fulano de tal. Mas quem que é o irmão de tal? Quem que estava conversando com o irmão? É alguém suspeito ou é um parente próximo dele? Ou ele estava atendendo a uma situação de urgência? Não se vê isso. Certa feita, eu ouvi de um pastor, depois li também, tá, irmãos? Ouvi de um pastor ali, que tinha um determinado pastor que estava dando umas varadas de ramo na esposa. E a pessoa virou para ele e falou, virou para o outro e falou, gente, você viu o pastor batendo na esposa? E o outro foi e virou, não estava batendo na esposa. É que o enxame de abelha invadiu a casa dele e a esposa estava sendo mais agredida pelas abelhas. E ele teve que pegar um ramo e para a casa dele. Olha só. Isso aconteceu comigo, irmãos. Eu morava no edifício Varandas. Só para fechar aqui. Morava no edifício Varandas aqui, descendo o morro. Apareceu no meu segundo andar, irmãos, uma cuíca que eu nunca vi aquilo. Num banheiro que estava abandonado, não é usado, só para despejo. E a minha filha viu e arrumou aquele canto, aquele teatro. Né? E eu fui olhar uma cuíca. Falei, gente, falei para minha esposa, coloca a menina no quarto e eu vou pegar a vassoura e vou matar essa cuíca. E o que eu fiz? Fechei o corredor, encantoei ela, que ela não tinha jeito de passar, e eu matei a cuíca. Peguei no rabinho dela, irmãos, e fui, desci a escada, lá no lixo, joguei. Aí o cara brincou, faz tua janta, brincou comigo, né? Senhor Guilherme brincou comigo no dia. No outro dia, uma vizinha falou, você viu, irmão? Como que o homem estava batendo na esposa e a filha gritando? Aí o senhor Guilherme olhou, não, gente, ele matou uma cuíca. Ele passou a cuíca na mão para jogar no lixo. Eu já estava espancando a esposa. Olha quanta maldade. Falso testemunho que ele dá. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e, enquanto cristão, nos ajude a ter os dois olhares antes de julgar. Antes de ver a roupa suja do varal, vamos ver se a nossa vidraça está suja. Você não acha? Às vezes não é a roupa do vizinho que está suja, é a nossa vidraça que está suja. E isso é só pela misericórdia. Isso a gente tem que trabalhar na igreja, a gente tem que trabalhar na família, a gente tem que trabalhar na escola. Ah, mas nós vamos ficar expert na verdade? Não. Nós estamos suscetíveis, às vezes, a um deslize, um erro, um mal entendido. Estamos suscetíveis. Somos carne. Agora, o que nós não podemos o quê? É aceitar que o inimigo coloque essa mentira na nossa cabeça e nós vivemos alimentados dessa mentira. Deixar de buscar a verdade, exatamente. Nenhum de nós estamos aptos a viver. Somos donos da verdade, não. Mas nós temos que nos esforçar para vivermos evitando esse falso testemunho. Apesar de, às vezes, o falso testemunho trazer um benefício para nós. Na medida do peso. Às vezes, um simples objeto. Você coloca um valor nele que não existe. Ah, vou vender meu carro agora, mas eu quero acima da tabela. Porque meu carro é isso, aquilo. Estou exagerando a qualidade do meu produto para vender. Isso é falso testemunho. Tem que ser realista. Você tem um objeto lá, mas eu tenho que colocar também por que eu estou vendendo, qual a situação, qual que é a medida dele, E depois vai dar problema, cedo ou mais tarde. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, irmãos? Que Deus possa falar aos nossos corações, que nós estamos falando de uma lição muito delicada, É um assunto bastante difícil, principalmente no mundo, no contexto político que nós vivemos. Você liga a televisão, dá nojo de ver, cada um com uma mentira maior que o outro. Não tem judiciário, não tem legislativo, não tem executivo, está tudo num balaio só. Podemos até ser processado de falar isso, está tudo num balaio só. Você vê que está ali claramente. As pessoas querem o quê? Eles querem o fim, o meio que importa o que estão usando. Os fins estão justificando os meios que estão usando. Eu quero o fim, o meio que importa, aonde eu vou chegar.
Eu quero chegar no meu fim, não, mas usar qualquer meio inescrupuloso. Que Deus nos abençoe. Estamos passando por um momento difícil, né? E virá uma política novamente em 2022. Deus tenha misericórdia, porque as previsões não são boas. E nós vamos, como cristão, cada dia estar mais acuado nessa situação. Amém? Pastor, ora por nós, encerrando esse momento. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Deus, pela lição que tivemos agora nesta manhã. Como foi dito, Deus, um assunto bem difícil para nós, no tempo atual, Deus, que vivemos, onde deparamos com tantas situações que, se não vigiarmos, Deus, nos levamos a fazer coisa contrária à santidade do Senhor, Pai. Mas também, Deus, como foi dito, nós precisamos analisar as questões e pedir sempre, Pai, a orientação do Senhor, mas antes, Pai, para que na hora que acontecer, nós podemos ter um norte, um direcionamento do Senhor para o como proceder, Pai. Ó Deus, só nos ajude, porque realmente é uma situação difícil e graças ao Senhor, a Tua palavra não nos deixou essas coisas escondidas, muito pelo contrário, o Senhor mandou que colocasse justamente para que nós possamos entender que a palavra do Senhor é verdadeira e não somente aquilo que agrada ao coração, às pessoas, mas a palavra do Senhor é completa, Deus, e o Senhor não ocultou de nós certas coisas que poderia ter ocultado, Deus, mas aprove o Senhor não ocultar justamente para que possamos, Deus, entender e buscar do Senhor o melhor a ser feito, Deus. Ajude-nos para isso, Deus, como igreja do Senhor, como testemunha viva do Senhor neste tempo. Nós precisamos da orientação do Teu Santo Espírito para proceder conforme a Tua vontade, Pai. Obrigado, Deus, por mais esse momento, esse dia, esse domingo de manhã que aqui passamos, Pai, pelas orações, pelos hinos, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, também pela vida do Ailton, que tem nos trazido as lições de forma bem esclarecedoras, assim também como nosso irmão Luqueiro neste tempo, Pai. Louvado seja o nome do Senhor por essas vidas que têm ajudado a disseminar a Tua verdade, Deus. E também, Pai, nós agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai. Pedimos ao Senhor que continue conosco, Pai, nos dando um domingo abençoado, um domingo de paz. E mova, Pai, os nossos corações, Pai. Que não venhamos negociar a nossa presença aqui logo mais à noite, porque o Senhor espera isso de nós, que estejamos aqui com o coração alegre, felizes, prazerosos de estar na casa do Senhor, para glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Deus. Ao Senhor honras, méritos e toda a nossa adoração. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você que nos acompanhou em casa também tenha um bom dia. Na igreja todos tenham um bom dia. E até logo, se Deus quiser, às 19 horas, nós estaremos aqui para prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você que está em casa, seja nosso convidado, tá? Será um prazer em ter no meio aqui. E com oração silenciosa está encerrado então o nosso trabalho nesta noite.